todos. Sejam todos bem-vindos hoje à noite. Agora hoje à noite vamos falar, eu vou falar sobre uma coisa que é muito central, eu acho que é na vida do crente, é o coração na vida do crente. Então é o culto. Porque o crente durante a semana ele está andando, correndo, trabalhando, fazendo tantas as coisas, mas quando ele chega aqui é para realmente carregar as suas baterias e realmente adorar a Deus, ter comunhão dos santos e fortalecer a sua fé e ouvir o que Cristo quer que nós vamos fazer nesta vida. Aqui bate então o coração do crente, o culto. Então nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, e eu quero falar sobre a reforma da liturgia no século XVI. E para falar sobre isso, você no início deve saber mais ou menos como foi. Então o culto na liturgia no século XVI. Então o meu subtítulo é a luta para fortalecer a verdadeira fé da congregação. O acento aqui está a verdadeira fé. A luta para realmente fortalecer a verdadeira fé da congregação. Então, eu vou tentar dar uma impressão do culto do século XVI. Tentando explicar que se você não entendeu nada, não é problema seu, porque provavelmente você também, apesar do fato que você estudou muito, mas eu não acho que vai dominar o latim. Então, latim na leitura, latim nos cânticos. Então, se você vai ver a estrutura aqui da igreja, você pode ver a cruz lá atrás, e, com o crucifixo, com Cristo, e também o altar. O que é realmente característico para o culto da igreja católica, da igreja de Roma, é o altar que está em frente. Por quê? Porque, então, de acordo com a doutrina da igreja romana, então a igreja vai repetir o sacrifício de Cristo, então, regularmente no culto. Então, o altar, então, é um lugar central. Também, você pode ver os homens em branco, então, o culto é clerical. Quer dizer que os sacerdotes, então, fazem uma missa, os sacerdotes fazem uma leitura, e também tem os cantores que estão cantando. Não é a congregação que canta, são os cantores que estão cantando. Então, a liturgia é clerical, não é congregacional. Os sacerdotes e os cantores têm um papel principal. E a congregação não é como nós, a congregação não é participante. É espectador, é público, então está observando as coisas, não participa nas coisas. E então a linguagem, como vocês já ouviram, então a missa é em latim e também os cânticos são em latim. Então assim foi a situação na época de Lutero. Essas são as características, eu já falei sobre essas coisas. Então, neste momento, eu quero continuar, porque quando Lutero começou, quando Lutero chegou, nós sabemos, uma das primeiras coisas que ele fez, 31 de outubro, é colocar as teses lá na porta do capela de Wittenberg, e com as teses, uma das teses realmente, o que foi a descoberta dele, o justo viverá pela fé, da fé. E isso realmente pegou ele. Depois também, porque se o justo só vai ser justificado pela fé, então é importante ter fé. E nós sabemos que a Idade Média era a época das trevas. Muitas pessoas não entenderam nada. No culto, eles não estavam alimentando a sua fé, talvez as suas superstições, as imagens que estavam realmente tirando a atenção para o que o padre já estava dizendo, eles podiam ver as imagens, todas as coisas. Eles não estavam alimentando a sua fé.
Então, uma das primeiras coisas que Lutero, realmente observando a congregação, ele fez a tradução da Bíblia, da Vulgata, não mais a Vulgata na igreja, mas a língua do povo. Ele traduziu a Bíblia na língua do povo, então alemão, para que o povo pudesse ler então o que está escrito e assim alimentar a sua fé. Também o que ele fez é a restauração da pregação. Pregação na língua do povo. E você deve ler, realmente, se uma vez você tem oportunidade para ler os sermões de Lutero, então faça isso. Porque ele tem uma linguagem bem direta, então. Ele consegue usar palavras, o vocabulário, ele é o vocabulário do povo. E às vezes eu acho que aqui nas nossas igrejas, talvez, pessoas dizem, pastor, eu às vezes posso usar uma palavra que talvez é um pouco, que o povo usa e as pessoas logo reagem dizendo, pastor, não pode ser assim, mas Lutero era realmente, ele pregava em alemão, ele pregava a palavra diretamente. E também a introdução de hinos na língua do povo. Para Lutero isso era muito importante. Não tem hinário. Os cânticos, tudo em latim, então eles não tinham hinário como nós, por exemplo, temos. Então ele começou a traduzir. Castelo Forte é um grande exemplo do hino que Lutero fez, realmente é um hino que motivar, estimular, exortar o povo também, pensa na fé, para estimular a fé do povo. E o que ele cria realmente é a participação do povo também no culto. Ele começou a organizar isso, cantores, também leitores, que realmente ia funcionar também no culto, mas também ativar o povo. Então, assim foi Lutero, ele começou, e isso já foi eu não vou dizer revolução, uma reforma. A revolução foi pelos anabatistas, que realmente colocaram muita pressão nos reformadores. Foram os extremistas da reforma, os anabatistas, que até então conquistaram a cidade de Münster, Alemanha, para realmente estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E o líder se chamava Davi, porque como figura da Bíblia, rei Davi. Mas então isso realmente causou muito resistência dos governos contra a reforma. Então Lutero foi o primeiro. O segundo, então, é Ulrico Zwingli. Ulrico Zwingli vivia em Zurique. E Zurique, se você tem aqui a Alemanha, Zurique está lá, Suíça. Bom, quase podemos dizer que Zwingli foi um outro extremo de Lutero. Lutero, na reforma da Santa Ceia, ele foi, eu acho que, meio reformador. Ele ainda estava com muitas raízes na Igreja Católica. Ele não ensinava a transubstanciação, mas a consubstanciação. Então ele fez um progresso, mas não tanto que Zwingli queria. Zwingli disse, olha, está tudo errado. De acordo com a Bíblia, a Santa Ceia não é uma repetição do sacrifício de Cristo, mas uma comemoração. São sinais do corpo e do sangue de Cristo. Então ele quer nos ensinar alguma coisa. Não é um sacrifício de Cristo. Então não é assim que a congregação ou a igreja oferece alguma coisa a Deus. Ele diz, o culto é diferente. Deus oferece alguma coisa a nós. Por isso então eles tiraram o altar da centro da igreja e colocaram uma mesa. Não tinha púlpito, mas uma mesa. E
O pregador então estava atrás da mesa e ele estava pregando, e realmente assim também servia para administrar a Santa Ceia, a congregação, os diáconos, num certo momento, ia administrar a Santa Ceia. Por isso o movimento não era mais para o centro e assim adorar a Deus, mas Deus realmente deu seu Filho unigênito. Então, e Santa Ceia realmente é para fortalecer a fé do povo. E ele fez uma nova liturgia onde a pregação está central. Uma crítica de Calvino a respeito de Zwingli foi que ele tirou a Santa Ceia da pregação, porque só tinha em Zurique só tinha 4 vezes por ano a Santa Ceia, e o resto então pregação. E Calvino queria isso diferente, depois vou falar sobre isso. E ele teve também a confissão dos pecados no final do culto, depois da pregação. Isso já é uma diferença com as liturgias reformadas, que normalmente tem a confissão em frente. Os 10 mandamentos funcionam com isso. Eu quero dar realmente exemplo da liturgia congregacional, não mais o clérigo que está no centro, mas a congregação. Por isso eu fiz um exemplo, então talvez vocês podem dividir, espalhar isso a congregação aqui, e vamos então dinamicamente simular o culto em Zurique. É um exemplo da liturgia congregacional em Zurique, bem mais ou menos. Já não deu os outros também? Ou está ainda? Está passando. São 2 páginas. Seja economicamente, talvez 3 pessoas podem ficar com um só, assim que todos têm pouco acesso a isso. O exemplo é um exemplo do culto da Santa Ceia. Não tem pregação, não tem uma forma, as formas chegaram muito mais tarde, não tinha uma forma, não tinha pregação, mas estava se concentrando realmente nas orações e leituras e declarações. Então eu vou ler, eu vou fazer o papel do pastor, e preste atenção, porque tem papel para os homens e tem papel para as mulheres, certo? Então no momento vai começar e vocês, cada um, cumpre seu papel, ok? Claro? Então vamos. O culto começa então, o pastor se apresenta e vamos orar. Uma oração mais ou menos assim: ó Todo-Poderoso, Tu és o eterno Deus que todas as criaturas honram, adoram e glorificam como Senhor, Criador e Pai. Abençoe-nos, miseráveis pecadores, para que continuemos Te adorar e louvar com constância e com fé. O Teu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandou os seus fiéis comemorar a morte dele por meio da Santa Ceia. Ele é o Teu Filho, nosso Senhor. Ele viva, reina contigo junto com o Espírito Santo, eterno Deus para sempre. Amém. Então, depois ele vai pegar a Bíblia para fazer uma leitura de 1 Coríntios 11, 20 e 29, está dizendo: quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, eu vou pegar o texto mesmo.
Quando, pois, os reúnes no mesmo lugar, é a ceia do Senhor que comes. Não é. Não é isso. Que tristeza. Tem nova ali para vender. É? Rapaz. Porque, se não me engano, não é a ceia do Senhor que comes. É isso. Exatamente. Então, olha isso, minha memória. E ele continua, e num certo momento diz, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então a introdução da forma, de certa forma, eles já usaram na leitura para exortar a congregação. Então quando ele termina assim, come e bebe juízo para si, a congregação é exposta. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra. Nós te louvamos, nós te abençoamos. Nós te agradecemos por causa da tua glória e bondade, Senhor Deus, Rei celestial, Pai todo-poderoso. Ó Senhor, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, tu tiraste o pecado do mundo, tenha misericórdia conosco. Tu que estás assentado à direita de Deus Pai, tenha misericórdia para conosco. Só tu és o Senhor. Junto. Amém. O Senhor esteja com vocês. E com o teu Espírito. Vamos ler a segunda parte do Evangelho de João, capítulo 6. Louvado seja nosso Deus. Então, leitor, abre a Bíblia. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E no final, então, ele beija o livro e diz, louvores a Deus. Ele quer perdoar todos os nossos pecados de acordo com a santa palavra dele. Amém. E considerando que o fé é tão importante antes de celebrar a Santa Ceia, agora então ele vai para o credo. Eu creio em um só Deus. Em Deus Pai Todo-Poderoso. E que foi concebido pelo Espírito Santo. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. E está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo. Na remissão dos pecados. E na vida eterna. Amém. Agora então vem o convite para a Santa Ceia. Amados irmãos, nós estamos aqui em obediência ao mandamento do Senhor que instituiu a Santa Ceia. Nós desejamos neste momento comer o pão e beber o cálice que Ele mandou usar em comemoração, louvor e agradecimento à morte que Ele sofreu em favor de nós. Ele derramou o seu sangue para lavar os nossos pecados. Por causa disso, cada um se lembra, de acordo com a palavra de Paulo, quanto conforto, fé e segurança ele tem em Jesus Cristo, nosso Senhor. Menos aquele que pretende ser um crente.
enquanto não é. Tal pessoa seja culpado à morte de Cristo. Também ninguém possa causar um escândalo contra a inteira comunidade de cristã, que é o corpo de Cristo. Então ajoelham-se e ora comigo, Pai Nosso. Então segue a oração Pai Nosso. E no final toda a congregação diz Amém. O pastor continua a orar. Senhor nosso Deus, Tu nos reuniste por meio do Teu Espírito Santo no corpo de Cristo pela unidade de uma só fé. E Tu mandaste esse corpo a Te dar louvores e agradecimentos pela Tua bondade e o presente da Tua graça, que é Teu Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para tirar os nossos pecados. Faça que nós possamos fazer a mesma coisa, que nós nunca Te provocamos por meio de qualquer engano, porque Tu és a verdade, que não pode ser enganado. Faça também que nós vivemos purificados como membros do corpo de Cristo, sendo a Tua família e Teus filhos, de tal maneira que até os descrentes comecem a reconhecer o Teu santo nome e a Tua glória. Protege-nos contra todo mal, para que o Teu nome e a Tua glória não sejam blasfemados por causa dos nossos pecados. Senhor, aumenta sempre a nossa fé, que confia em Ti, que viva e reina, Deus eterno para sempre. Amém. E naquele momento, vai ter uma leitura de 1 Coríntios 11 completamente, e os diáconos vão administrar pão e vinho aos irmãos que ficam sentados. E ele vai, depois, isso é interessante, a leitura de Salmo 102, nós temos Salmo 103. Depois da administração da Santa Ceia, nós sempre lemos Salmo 103, mas eles usavam Salmo 102, que é promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz os seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, arranja os dentes e se consome, o desejo dos perversos perecerá. É bem interessante, porque fala sobre o justo. Depois da administração da Santa Ceia, os crentes são justificados em Cristo Jesus, são considerados justos. E como o justo vai viver em gratidão? Como o justo vai viver? O Salmo 112, de certa forma, está ensinando isso. E pode ser que por causa disso também, porque é o justo que é generoso, ele realmente distribui, dá aos pobres. Porque na reforma, as ofertas da Santa Ceia eram destinadas aos diáconos para distribuir aos pobres. E que pode ser que aqui Salmo 112 é realmente uma fonte disso. Então, quando ele terminou a leitura, ele diz: bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, bendizei o nome do Senhor.
agradecemos, Senhor, por todas as tuas bênçãos, tu que vives e reinas eternamente. Amém. Ide em paz. Aqui vocês, então, têm impressão, vocês têm a impressão, então, do culto, exemplo da liturgia em Zurique. E o que realmente chama a atenção, o que eu já estou dizendo, é os reformadores que queriam dar de volta o culto, a adoração e a congregação, fortalecer a fé dos irmãos. Vocês podem ver que eles estão ativando a congregação. Homens e mulheres, todos participam nesse culto da Santa Ceia e realmente leituras bíblicas, às vezes, tem tanto valor também naquela época como a pregação. Está entendendo? Então, isso é Zurique. Zurique, então, é Suíça e está num lado do lago, outro lado do lago se encontra Genebra. E lá na Genebra começou a trabalhar o terceiro reformador, grande reformador, João Calvino. E João Calvino, então, continuou, ele aprendeu também de Zwingli, e especialmente Farel. Farel era o link entre Zwingli e Calvino. Calvino, então, realmente, ele fez uma obra maravilhosa, então, ele quase pregou a Bíblia inteira. Eu acho que nós temos mais de 4.000 sermões dele. Então, é muito. E pregação na língua do povo. Ele pregou a Bíblia inteira, menos Apocalipse. Não, menos Apocalipse, Eclesiastes e Provérbios, eu acho, também. Tem motivos para isso, não vai explicar em outra palestra, eu acho que se você quer saber isso. A Santa Ceia era no estilo de Zurique, mas Calvino, então, ele achou que Santa Ceia, o sacramento está ligado com a palavra, e palavra, então, explica o sacramento fortalece a palavra. Ele queria os dois bem ligados. Ele estava realmente defendendo para ter Santa Ceia cada domingo, cada semana. Ele começou também a ensinar a congregação a cantar os salmos no culto. Ele mesmo começou a traduzir, mas ele descobriu isso quando ele devia sair de Genebra e foi para Estrasburgo, e lá em Estrasburgo ele encontrou Martin Butzer, e ele foi trabalhar numa pequena congregação de franceses, e lá eles tinham os salmos em francês. Isso para Calvino foi realmente, ele gostou tanto que realmente ele queria continuar. Quando ele voltou para Genebra, ele tentou realmente continuar isso. Ele não conseguiu. Foi demais. Ele realmente tem tanto trabalho, ele usou outra pessoa para talvez também traduzir, mas quem realmente terminou tudo foi Beza. Beza então fez um saltério para a igreja em Genebra, que se espalhou também para a França, e pela França também para Holanda. Esse é um pequeno exemplo da liturgia em Genebra. Então, começa com o Salmo 124, é como nós temos muito da liturgia do culto de Genebra, Salmo 124. Só que uma coisa interessante logo depois tem a confissão dos pecados. E nós temos mais ou menos no nosso socorro, está o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E eu não sei em que vocês pensam se vocês dizem isso, mas realmente os reformadores pensaram o que é a nossa miséria. Penso no Catecismo de Heidelberg, que vem depois, que nesses cultos só tem um culto por domingo, mas eles começam com a confissão dos pecados, a humilhação perante Deus, e cantando uma oração. Para Calvino, ele usou muitos cânticos que serviam como oração. Ele realmente acreditou no poder dos salmos, dos hinos, porque ajuda a memorizar as coisas e toca o coração.
Então, Salmo 32, Salmo 51, as confissões do pecado de Davi, cantar os 10 mandamentos, memorizar, mas no espírito de gratidão. Os 10 mandamentos, então, vêm depois da confissão dos pecados. E os mandamentos servem para santificação, gratidão a Deus. Depois, oração pela iluminação do Espírito Santo, antes da pregação, leitura da Bíblia e sermão. No final, oração em favor dos necessitados. Termine de cantar um salmo e a bênção. É tudo. E se você está vendo, isso é a Catedral de Lutero. Não tem sacerdotes lá atrás, mas aqui é púlpito, onde Calvino pregava naquela época. É uma coisa magnífica que eles fazem, mas é tudo contra, eu acho que, a ideia de Calvino. Calvino, então, não gostava de coral, ele queria a congregação. Ele também instituiu um cantor. O cantor tinha os seus alunos, especialmente também crianças, trabalhava com crianças, porque assim Calvino queria que os pais aprendiam também das crianças, cantar os salmos e os hinos. Ele queria realmente ativar, estimular a congregação para cantar. Nós sabemos em certas histórias, quando tinha as guerras da fé na França, que quando o exército dos reformados aparecia, eles começaram a cantar salmos e todo mundo estava tremendo. Salmo 68, eu acho que foi um desses, que eles começaram a cantar de coração, realmente com muito vigor, e os outros lados não tinham nada, e só estava, rapaz, que ânimo, que vigor então tem esses homens, então já estava tremendo antes da guerra começar. Então Zwingli, ele foi um passo para frente, então ele realmente organizou o saltério do francês também, então para o holandês, e assim chega pela Holanda, então chega o Inário a nós. A respeito das liturgias de Holanda e do Canadá, eu só vou dar uma leitura rápida ao regimento. O regimento holandês antigo, o regimento antigo, já mudou bastante. A Holanda tem várias, eu acho que uns 10, 12 liturgias neste momento. Nós temos só um, mas o conselho convocará a congregação 2 vezes no dia do Senhor para o culto. Isso também já é antiguidade, isso dos anos 80, hoje em dia não mais. As igrejas se comprometem a seguir as liturgias que são aprovadas pelo Sínodo Nacional. Tudo foi organizado, tudo foi definido. E isso causou, às vezes, muitas discussões. Tem pessoas que gostam de realmente definir em detalhe o que deve acontecer no culto. Outras, então, eu acho que também no início da reforma, eram mais flexíveis no culto. No Canadá, artigo 52 do regimento, o Conselho convocará a congregação 2 vezes no dia do Senhor para cultuar. O Conselho toma conta que, por via de regra, uma vez por domingo, a doutrina da Palavra de Deus que se encontra no Catecismo de Heidelberg seja proclamada. Certo? Isso é uma coisa que no início da reforma não existia, mas as igrejas holandesas, o Sínodo de Dort, realmente instituiu também a pregação no domingo do Catecismo de Heidelberg, que até agora então acontece lá no Canadá. As ISBs, eu estava na comissão naquela época que realmente estava definindo então o regimento, como fazer isso. Nós, de propósito, nós não optamos para a formulação do regimento como a Holanda tinha, mas deixamos mais flexíveis, só definindo quais são os elementos que devem estar na liturgia. Porque às vezes, então, se um pastor tirar um elemento,
Todo mundo, tem pessoas que já estão, o que está fazendo? Rapaz, será que ele ainda é formado? A sua ortodoxia, então já seria realmente questionado. Aqui no início das igrejas reformadas, as liturgias eram muito mais flexíveis. Então, a liturgia dos cultos públicos estará centralizada em Deus e na pregação da sua palavra. A liturgia dos cultos públicos deve conter os seguintes elementos bíblicos. Deve conter. A ordem pode variar. Bênção, saudação, ler os 10 mandamentos ou confessar a fé, orações, leitura da Escritura, pregação e ensino, administração dos sacramentos, cantar salmos e hinos. Certo? Então, agora falando sobre o futuro da liturgia, eu quero fazer 5 pequenas leituras que diz alguma coisa sobre, eu acho que o que nos deve preocupar a respeito da liturgia. Paulo realmente compartilhou as suas preocupações com Timóteo, deu alguns conselhos. E um dos primeiros é essa, em Timóteo 2, 1 até 4, a respeito das orações. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos os homens sejam salvos. Então você pode sentir aqui já alguma coisa, eu já disse, aqui bate o coração do crente, o culto, a igreja, luz para o mundo. O que acontece aqui realmente porque Deus quer realmente que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Onde você vai receber isso? Aqui onde se prega a verdade. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É isso que está acontecendo aqui. Você vai aprender a palavra de Deus, a verdade de Deus, realmente para se tornar sábio para a salvação pela fé. O objetivo é isso, que vocês, a sua fé vai ser viva e ativa e vibrante. 2 Timóteo 4, 1 até 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação ou pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois, preste atenção, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista. É isso que a igreja deve manter, a pregação da palavra. Porque hoje em dia, com a internet e todas as coisas, você pode ouvir muitas fábulas e realmente pessoas recebem tantas informações, têm tanta coceira nos ouvidos que não mais estão dispostos, já estão cheios
para ouvir então realmente a palavra de Deus. Colossenses 3, 15 e 16. Então, se você quer se praticar na piedade e deixa o Espírito Santo trabalhar em você, porque os salmos, hinos e cânticos espirituais realmente servem para isso. Pense no Castelo Forte do nosso Deus, de Lutero, como ele realmente queria estimular isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É isso que os reformadores queriam. Opa! Canta! Não um coral que está cantando em latim, palavras que ninguém entende, mas canta os hinos e salmos e cânticos espirituais. Finalmente, em Mateus 24, 12, a palavra de Jesus, que ele olha para o futuro e disse para os seus discípulos: preste atenção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, irmãos, nós estamos, ontem também já ouvimos isso, nós estamos numa tradição reformada, que é muito rica, que realmente nós temos tantas coisas, e é bom, esses dias é bom para realmente refrescar as nossas memórias. Nós estamos na tradição reformada, nós temos hoje a palavra de Deus na nossa própria língua. Você pode ler e você pode realmente se alimentar espiritualmente e fortalecer a sua fé. E nós também, infelizmente, nós não temos todos os salmos e hinos. Isso eu acho que é uma obra do futuro para as igrejas reformadas. Ter todos os hinos e cânticos, então, para realmente fortalecer a fé. Porque eu também, eu nasci numa escola onde nós aprendemos os salmos. Cada segunda-feira, salmo, você aprendeu o seu salmo, então você tem que memorizar e você devia, a professora, e controlar se você, verificar se você conhecia os seus salmos. Mas assim se criou uma multidão, uma geração que podia cantar de coração, sem a Bíblia nada, ou sem o hinário nada. E está aqui. Está aqui. Já mudaram os hinários. Então eu senti muito, porque às vezes então as palavras antigas, os hinários antigos sobem. E se está ouvindo, eu queria trazer, mas só tem cânticos da congregação dos puritanos. Não, isso realmente, se eles começam a cantar, você precisa realmente trazer o lanche para a igreja, porque realmente cada cântico é quase 10, 15 minutos que eles estão cantando. Depois, então, nos anos 75, então, começou mais ritmo. Isso não foi ritmo, é quase gregoriano, eu acho que. Mas então, eu queria terminar realmente coroa, porque vocês fazem parte da tradução, vocês já sentiram dinâmica. Vamos fazer outra dinâmica. Vamos cantar Salmo 2, todos juntos. É isso que Calvino quis. Calvino tem problema com órgão, não sei, mas eu acho que com violão não. Pode tocar.
se isso serve para a congregação cantar, vamos ficar em pé.